As minhas primeiras experimentações gráficas foram essa revista aqui, que foi um projeto final de turma. Comecei a refletir muito mais sobre a poesia, mesmo que expresse na superfície funcionalidade e disposição para o desvio dos amantes, mais estranhos narcisos birutas. Todo doido de pedra tem uma queda por mim. Geração começando inspirado com depoimentos de 2 jovens escritores que participaram de oficinas criativas. E é sobre literatura e juventude o programa de hoje. Claro que com a gente aqui estão jovens artistas, também escritores de projetos, passaram por projetos literários. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Vamos mostrar os trabalhos de vocês, né? E os nossos 2 convidados, nós temos aqui a Flávia Terê, escritora, premiada, jornalista, professora e mestre em teoria da literatura. Deu aulas de arte, deu aulas na Escola de Arte e Tecnologia, o ECABUM, né, Flávia? E também na Associação Imagem Comunitária. Agora, Flávia, além dos trabalhos, né, literários, autorais, também é professora na Escola Estratégias Narrativas, também com oficinas de escrita. Nosso outro convidado, Rogério Coelho, professor também de literatura, formado em letras, né, Rogério? Sim. Também tem uma experiência muito legal com saraus de literatura, com coletivos. Muito obrigada pela presença. Hoje nosso programa promete, né, gente? Vamos começar então conhecendo um pouquinho mais dos nossos convidados. Vamos começar então perguntando um pouquinho como é que iniciou essa relação sua com a literatura. Rogério falou que é de São Paulo e veio para Belo Horizonte. Sim. Tem 30 anos. Sim, aos 9 anos de idade. Ah lá, já é praticamente um mineiro, né? Sim. Flávia de Ouro Preto, né? Veio para BH também, né, Flávia? Nova também, né? Fazer cursinho. Ah lá. Com 17 anos. Como é que foi a literatura? Como é que a literatura apareceu? Para mim, assim, tem uma história muito da infância mesmo, assim. Desde pequena, com a minha mãe, que lia muito pra gente, estava contando essa história recentemente, lia uma história todas as noites, né? E na minha casa tinha uma biblioteca pequenininha, que era uma biblioteca dela, professora, com alguns livros que ela ganhava, e sempre tive um interesse muito grande por escrever e por ler, né? E na adolescência isso se intensificou, assim. Queria ser jornalista para tentar escrever e também queria escrever, mas não tinha assim um objetivo muito claro. Mas eu acho que desde no começo da infância, mas fui uma adolescente que lia muito, assim, e os livros me inspiravam e me motivavam, assim, eu queria continuar lendo, eu queria também escrever, era um desejo de escrita, assim, que aparece. E você, Rogério? A gente começa quando a gente nem sabe nomear o que é ainda, né? Então literatura só vem depois e a gente vai desmontando o resto ao longo da vida. Mas a adolescência, com os 15 anos de idade, né, escrevi uns pequenos poemas inspirado em algumas coisas, em alguns rascunhos que eu li, assim. Não sei, na verdade, falar de onde que começou. Eu acho que foi ouvindo a minha mãe cantar, que ela cantava na igreja. E aí ela fez um evento grande que ela cantava e assim eu ficava ouvindo aquele eco da voz dela e eu escrevi um primeiro poeminha, né? A voz que ecoa do longe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí não parou mais. E aí depois tem uma trajetória que eu fui me interessando assim com alguns livros mais políticos, e aí vinha na biblioteca pública, tinha uma fichinha na biblioteca pública que Luiz Bessa... Eu tinha aquela fichinha também. Aquela amarelinha e tal, e eu vinha e ficava maravilhado com o tanto de livro que a gente achava ali, e aí li um tanto de coisa assim, devorava tudo, desde Sartre,
e os franceses todos, assim, né? Baudelaire, e ficava gostando daquela coisa assim, e depois fiquei lendo até entrar para a faculdade, letras, e gostar muito, e aí, num determinado momento, encontrei com a literatura marginal lá, e ela foi guiando a minha vida até hoje e para o resto. E não para mais. Eu queria que vocês falassem também da experiência de vocês. E vocês, gente, como é que a literatura apareceu? Sou Igor, né? Poeta de rua, piolho de rua, catador de palavras. Eu acredito, assim, que a minha experiência, ela veio da infância também, essa vontade de escrever, essa vontade de criar história, de fazer música. E essa experiência, assim, cada vez mais foi crescendo. E era eu e eu, né? E aí, a partir de um momento, eu queria soltar essas coisas. E aí, quando eu conheci a rua mesmo, a cidade mostra pra gente várias possibilidades, várias pessoas com muitas intenções, com as mesmas intenções. E aí, surge aí a vontade e acaba acontecendo, né? É um momento de explosão, que a partir desse momento você começa a gostar muito de trazer suas escritas para as pessoas, de performar, além da literatura, né? A gente começa a performar. É isso aí, Igor. Quem mais tem uma experiência legal aí? Conta pra gente. Já lia antes, gostava de ler, ou depois que descobriu os livros? Bom, pra mim, eu sempre tive muito envolvido com a arte, desde criança. Como é que você chama? João. Eu sempre tive muito envolvido com a arte, porque eu sempre gostei de escutar samba desde pequeno. Meu pai me incentivou, eu escutava samba raiz, até que eu vi o filme do Noel Rosa, que eu vi que os sambas dele surgiam como as rimas, sabe? Vinham na hora, eles faziam o samba na hora, e aí eu comecei a me envolver com rap, e sempre fui muito envolvido com rap e rima. Metal motorizado em todo lugar, compra pra trabalhar, trabalha para comprar e fica horas preso no engarrafamento. Aí até que no meu 8ª série na escola, teve um projeto para conhecer Carlos Drummond de Andrade, de poesia, e a gente teve que fazer as poesias e apresentar. Eu apresentei em forma de rap, e agora José, do Carlos Drummond de Andrade. O povo sumiu, a noite esfriou, e agora José. E aí eu não parei de escrever, e em 2016 eu conheci o Islã Clube da Luta. Até então eu nunca tinha recitado poesia minha em público. Aí eu fui no Islã Clube da Luta, até falo que eu devo muito a Rogério, porque eu fui no Islã Clube da Luta morrendo de vergonha de recitar, e fiquei andando, rodeando. Aí ele perguntou pra mim, pra um amigo meu, se a gente ia se inscrever. Eu me inscrevi. Nesse dia lá no Islã Clube da Luta, a primeira vez que eu recitei, eu fiquei em 3º lugar, e aquilo pra mim foi um ponto de partida, que eu falo que tem minha vida antes poesia e depois poesia. Que legal! E foi depois que eu conheci o Rogério também. Eu falo que o Rogério é o grande revolucionário da minha vida. Eu sempre falo isso com os amigos. Inclusive tem uma poesia minha que fala que é da Revolução Louca, feita por Rogério Coelho, e eu sou fruto dessa. Ó, que legal, gente. Explica o que é o Islã pra gente. Na verdade, todo mundo é do Islã, né? Eu fiquei meio tocado com essa declaração aí desse menino. Muito aí. legal, Esses meninos né? é demais. Mas que, na verdade, é todo mundo que faz, né? A gente é porque é um coletivo que se agrega, que se abraça, que se encontra, né? O Islã é como mais um de todos os movimentos da cidade que tem um motivo para se encontrar, né? Para celebrar a poesia. Então, é um movimento que é aberto, né? O Islã agrega diversas pessoas de diversos lugares, né? Por acontecer no centro, facilita muito, né, a chegada dessas pessoas. E é isso, assim, eu acho que todo mundo que chega é sempre muito bem-vindo. A gente faz uma tradição desses saraus que estão acontecendo pela cidade o tempo todo, desde o Coletivo Voz. Queria fazer uma poesia para vocês, posso? Posso? É bonita. Onde a gente abriu o microfone todas as quartas-feiras, assim, para todo mundo que chegasse, para quem quisesse. Se fosse para a doninha do lado de casa, para o meu filho que tinha 6 anos, para minha mãe que começou a escrever e recitar lá num bar do meu pai, lá no pé da Serra do Rola Moça. Por isso que o João fez essa homenagem maravilhosa aí pro Rogério. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas vamos com um pouquinho do Coletivo Voz e do Islã. Nós vamos ver um pouquinho umas imagens, depois voltando a falar mais dos projetos, tá? E a Flávia vai falar também um pouquinho dos projetos dela. O Geração volta já já. Região metropolitana de Belo Horizonte, militantes de diversos movimentos sociais, como o mantém a ocupação em fazenda no Vale do Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais. Por outro lado, uma manifestação leva estudantes às ruas de Belo Horizonte. Filhos deste solo.
a intenção de um lado, uma vaga proposta, uma moral herdada, do outro o curso das palavras, os sons, os gestos repetidos, seguidos uns sons aos outros sons que obrigam a um gesto de levante, a uma revolução. Minha poesia não mede a fala que põe na capa. O Brasil é o país que mais mata. Mulher preta, transexual e viada.